A maioria de nós que está aqui, você que está vendo esse vídeo, vive num ambiente de liberdade. Você dificilmente vai viver num país em guerra, num país onde a sua liberdade de ação e de movimento está restringida, nada disso. Mas na verdade, com o que a gente vai discutir hoje, você vai ver que talvez a sua liberdade não seja tão liberdade assim. E tem coisas que te ameaçam mais do que você imagina. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana estamos lendo a porção de Emor. E mais importante talvez do que isso, nós vamos ter essa semana uma festa cabalística muito legal chamada Lag BaOmer, né, com a 33º dia do Omer. Por que essa festa é bem cabalística? Porque nela ocorreu nada mais nada menos do que o falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai. Para quem não sabe, se é que tem alguém que não sabe, o Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, né, obra máxima da Kabbalah. Então, nesse dia a gente consegue se conectar com o Rabbi Shimon Bar Yochai, daí ser uma festa muito importante. Agora vamos conhecer talvez um pouquinho da história, que você talvez nunca ouviu falar. Diz que o Rabbi Shimon Bar Yochai viveu numa época de real perseguição, né, aos diferentes, mais especialmente do governo estrangeiro na terra de Israel, perseguindo os israelitas, os judeus. E o Rabbi Shimon Bar Yochai, ele era bem politizado, diz a história. Então ele criticava a invasão estrangeira, ele criticava o governo. E por causa disso ele teve que fugir para literalmente não morrer, né? Ele vivia nesse tipo de cenário, onde criticar o governo ele podia ser perseguido e talvez até morto. Então diz a história que ele fugiu com seu filho, Rabbi Elazar, e com isso ele se escondeu numa caverna. Nessa caverna ele precisou ficar por 13 anos, e nessa caverna diz a tradição que ele não fazia nada além de estudar, né? Não tinha muita coisa para fazer, e o pouco que ele fazia era estudar. E a tradição também conta que para isso ocorreu um milagre, né? Deus lhe dava tudo o que ele precisava, que na verdade não era muito, era comida e água. Então diz que dentro da caverna tinha um riacho, de onde ele podia beber água, e nasceu uma alfarrobeira, né? Uma árvore típica ali do Oriente Médio, de onde ele podia comer alfarrobas. E aí você pode pensar, bom, esses 13 anos devem ter sido anos horríveis, né? E realmente foram anos ali de muita penúria. Mas, na verdade, foram os melhores 13 anos da vida do Rabbi Shimon Bar Yochai. Tem uma história que conta que quando ele saiu da caverna, um amigo encontrou ele, né? E viu ele com o corpo todo abatido, fraco, né? O que 13 anos fazem com uma pessoa, numa caverna, nessas condições. E o Rabbi Shimon Bar Yochai falou, olha, ainda bem que você está me vendo assim, porque foi por causa disso que eu passei que agora eu sou quem eu sou. Na verdade, o que o Rabbi Shimon Bar Yochai está falando? Quando ele entrou na caverna, ele era um estudante. Tudo bem, era um estudante brilhante, verdade, era um baita estudante, aluno do Rabbi Akiva, né, um dos maiores sábios que já existiram. Mas quando ele saiu da caverna, ele era muito mais do que um estudante, ele era um líder. Ele se tornou pai da Kabbalah. Ele fez uma revolução mística, né, uma revolução de entendimento da Torá, que jamais teria sido possível antes desses 13 anos e de tudo que ele passou, focando ali no estudo, né, por estar na caverna. Bom, e aonde que tudo isso nos leva? Nós hoje vivemos num ambiente muito mais livre em relação ao Rabbi Shimon Bar Yochai. A gente pode falar mal do governo, a gente pode falar mal dos outros, a gente pode falar mal de países até que a gente não conhece e nada dificilmente vai acontecer com a gente, né? A não ser que realmente a gente vive num país atípico. Mas a maioria de nós, como eu falei, não vai acontecer isso. Só que a gente, curiosamente, não consegue fazer grandes coisas, né? Como o Rabbi Shimon, por exemplo, fez. Ou seja, olha que interessante, a gente goza de uma vida de liberdade, uma vida moderna, com várias facilidades, e muitos de nós não realizam nada de tão grandioso, né? Você já parou para pensar? Em geral a gente usa a liberdade nossa para quê? Para ter uma vida mediana, né? Eu diria até medíocre em alguns casos. Nossa vida é trabalho, volta para casa, dorme, para outro dia trabalhar. E qual é o legado que a gente está deixando, né? Qual é a grande revolução? O que nós estamos fazendo para pararmos de ser, por exemplo, um aluno e virarmos um verdadeiro líder, como o Rabbi Shimon Bar Yochai? Uma das coisas que eu queria sugerir para você é que o que está dando de errado aqui são as distrações. Nós vivemos num mundo de liberdade, é verdade, mas nós vivemos constantemente sob ataque das distrações ao nosso redor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que eu posso falar quase que por uma experiência universal.
Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de se concentrar em algo, de focar em algo. A gente se propõe a fazer uma coisa e a gente é bombardeado por todo tipo de distração. Celular, Facebook, WhatsApp, Instagram, as pessoas ao nosso redor, e-mail, né? Hoje é muito fácil a gente se distrair. Não é à toa que hoje a gente tem uma doença chamada transtorno de déficit de atenção, né? As pessoas já são diagnosticadas com isso, TDA. As pessoas não conseguem se concentrar. Algumas pesquisas são assustadoras, dizem que o foco hoje de uma pessoa, quando muito bom, gira ao redor de 15 minutos. Ou seja, a pessoa consegue se concentrar 15 minutos numa aula, 15 minutos num vídeo, depois disso a atenção dela já começa a dispersar totalmente. Então com isso, como eu falei, fica muito claro que a gente está perdendo aí a capacidade de realização. Não é à toa que alguns cabalistas modernos dizem que essas distrações são o próprio Yetzer Hará, a má inclinação, né? O outro lado, trabalhando para impedir que a gente faça algo grandioso mesmo. Do mesmo jeito que nós temos o ego, a gente aprende na Kabbalah, né? Que é um tipo de inimigo nosso que fica ali nos testando para a gente superá-lo. Essas distrações estão aí para a mesma coisa, né? O ideal é que a gente as supere para que a gente possa fazer algo, senão a gente fica realmente empacado e estagnado, às vezes por anos da nossa vida. Então eu acho que é legal nessa semana que a gente está comemorando o Lag BaOmer, lembrar da história do Rabbi Shimon Bar Yochai e talvez não entender nem como tanto metafórico, mas como algo mais literal, que de vez em quando eu preciso ir para minha caverna se eu quiser realizar algo de importante. Não dá para viver num ambiente de pura liberdade, onde essa liberdade significa que todos os meus desejos vão ser ouvidos. Ou seja, eu tenho todas as distrações e eu vou tentando atender a todas essas distrações. Isso simplesmente não funciona. É preciso lembrar que as pessoas bem-sucedidas, elas têm mais do que disciplina, né? A disciplina muita gente tem e não só por isso elas sucedem. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que conseguem também priorizar os seus desejos. Elas conseguem pôr metas. Então elas conseguem falar, olha, nesse momento o Facebook não é uma prioridade. Nesse momento ter o meu celular aqui do lado não é uma prioridade. Eu vou focar no meu estudo, eu vou focar no meu trabalho, eu vou focar no meu projeto. Então de vez em quando eu acho que a gente precisa se retirar para a nossa caverna. Porque no mundo que a gente está sem muitas cavernas. A gente está com desejos altos, a gente pode desejar livremente, mas com nível de realização muito baixo. E como eu disse, eu acho que por foco. Então que essa semana a gente possa aprender a se retirar para a caverna quando preciso, focar no que é realmente importante, pôr metas, pôr prioridades para o que a gente quer fazer na vida. Eu tenho certeza que quando você começar a fazer isso, você vai ver como você começa a progredir, como você consegue ir mais longe. E mais do que isso, não é você só que vai colher os frutos. As pessoas ao seu redor começam a colher frutos. Como aconteceu com o Rabbi Shimon Bar Yochai, né? Ele saiu e aquele conhecimento não ficou só nele. A sociedade ao seu redor se transforma. Sua mulher, seu marido, filhos, vizinhos, amigos vão começar a perceber a diferença do que você está fazendo. Como o seu foco está gerando algo produtivo, algo positivo. E isso nunca é um ganho só individual. O coletivo sempre sai favorecido. E, em última instância, como eu falei, você vai, como Rabbi Shimon Bar Yochai, deixar de ser um mero aluno para ser um líder. As pessoas vão começar a aprender com você. Talvez você vai ser para elas o modelo de como é uma pessoa determinada, concentrada, uma pessoa que tem foco e que consegue realizar grandes coisas nessa vida. Um bom dia a todos, uma boa semana e tudo de bom.